Ao todo, Cainã viveu 910 anos e depois morreu. Malaleel tinha 65 anos quando gerou Jared. Viveu mais 830 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Malaleel viveu 895 anos e depois morreu. Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 162 anos e depois morreu. Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Depois de gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Como Enoque andasse com Deus, desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Viveu mais 782 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e depois morreu. Lameque tinha 182 anos quando gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois de gerar Noé, Lameque viveu mais 595 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e depois morreu. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Corrupção da humanidade e ameaça divina. Quando o ser humano começou a procriar-se sobre o solo da terra e gerou filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram bonitas e escolheram as que lhes agradassem como mulheres para si. E o Senhor de Espírito não animará o ser humano para sempre. Sendo apenas carne, não viverá mais do que 120 anos. Havia então gigantes na terra, mesmo depois que os filhos de Deus se uniram às filhas dos humanos e lhes geraram filhos. São eles os heróis renomados dos tempos antigos. O Senhor viu quanto havia crescido a maldade das pessoas na terra e como todos os projetos de seus corações tendiam unicamente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra e ficou com o coração magoado. E o Senhor disse: Vou exterminar da face da terra o ser humano que criei e com ele, os animais, o que se move pelo chão e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé constrói a arca. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo e índios contemporâneos e sempre andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. E Deus viu que a terra estava pervertida, toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra. Então, Deus disse a Noé: Decidi por fim a toda a humanidade, pois por sua causa a terra está cheia de violência. Vou exterminá-los com a terra. Constrói para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos e calafeta-a com piche por dentro e por fora. A arca terá as seguintes dimensões: 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. No alto da arca farás como arremate, uma claraboia de meio metro. No lado da arca abrirás uma porta e farás na arca um primeiro, um segundo e um terceiro. E eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, a fim de exterminar toda a carne com sopro de vida debaixo do céu. Tudo o que existe na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança: entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E de cada ser vivo, de tudo o que é carne, farás entrar contigo na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal doméstico, de cada espécie dos animais pequenos do chão virá a ti um casal, para que os conserves vivos. Quanto a ti, recolhe de tudo o que se pode comer e armazena-o junto a ti para servir de alimento a ti e a eles. E Noé executou tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com todos os de tua casa. Tu és o único justo que encontrei nesta geração. De todos os animais puros toma 7 casais, o macho com a fêmea, e dos animais impuros, um casal, o macho com a fêmea. Também das aves do céu levarás 7 casais, o macho com a fêmea, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Noé executou tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Noé entrou na arca com os filhos, a mulher e as mulheres dos filhos, diante das águas do dilúvio. Tanto dos animais puros como dos impuros, das aves e de tudo o que se move pelo chão, entrou na arca com Noé sempre um casal, o macho com a fêmea, como havia ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, nesse dia rebentaram todas as fontes do abismo e se abriram as cataratas do céu. Choveu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e os filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as 3 mulheres dos filhos. Além deles, entraram todas as espécies dos animais selvagens, dos animais domésticos, dos animais que se movem pelo chão, das aves e de todos os pássaros que voam. Vieram para junto de Noé, na arca, 2 a 2, representando todas as criaturas que têm sopro de vida. De todas as espécies de criaturas entraram machos e fêmeas como Deus havia ordenado. E o Senhor fechou a porta da arca atrás de Noé. O dilúvio durante 40 dias, o dilúvio se abateu sobre a terra. As águas subiram e ergueram a arca que se elevou acima da terra. As águas cresceram e aumentaram muito sobre a terra, de modo que a arca começou a flutuar na superfície das águas.
As águas cresceram tanto sobre a terra que cobriram as montanhas mais altas que a debaixo do céu. As águas subiram uns 8 metros acima das montanhas. Pereceram todas as criaturas que se moviam na terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os animais que fervilham pelo chão, bem como todos os seres humanos. Morreu tudo o que respirava pelo nariz e vivia em terra firme. Assim foram exterminados todos os seres que havia na face da terra, tanto os seres humanos como os animais grandes e pequenos e as aves do céu foram exterminados da terra. Restaram apenas Noé e os que estavam com ele na arca. As águas dominaram sobre a terra durante 150 dias. Fim do dilúvio. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele. Fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva parou de cair. Pouco a pouco as águas foram se retirando da terra. Ao término de 150 dias começaram a diminuir. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre os montes de Arará. As águas continuaram diminuindo até o 10º mês. E no primeiro dia desse mês apareceram os cumes das montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que voava indo e vindo até que secassem as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já se haviam retirado do solo. Mas a pomba não achou onde pousar e voltou para junto dele na arca. É que as águas ainda cobriam toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Depois esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba. Pela tardinha, a pomba voltou com uma folha de oliveira recém-arrancada no bico. Assim Noé compreendeu que as águas se haviam retirado da terra. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba, e ela não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro mês, no dia 1º do primeiro mês, que as águas tinham secado sobre a terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. Foi no dia 27 do 2º mês que a terra ficou enxuta. Saída da arca. Então Deus falou a Noé: sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Traze para fora também todas as que estão contigo, aves, animais domésticos e animais que se movem pelo chão, para que se propaguem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. Saiu, pois, Noé da arca com os filhos, a mulher e as mulheres dos filhos. Saíram também todos os animais selvagens e domésticos, todas as aves e todos os animais que se movem pelo chão, todos segundo suas espécies. Então Noé construiu um altar para o Senhor, tomou animais e aves de todas as espécies puras e ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do gênero humano, por serem más desde a infância as inclinações do coração humano, nunca mais tornarei a castigar todos os seres vivos como acabei de fazer. Enquanto a terra durar plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais hão de cessar. Aliança com Noé e a humanidade. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sereis causa de medo e de espanto para todos os animais da terra, todas as aves do céu, os bichos que se movem pelo chão e todos os peixes do mar. Eu os entrego todos em vossas mãos. Tudo o que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com vida, isto é, com o sangue. Da mesma forma pedirei contas do vosso sangue, que é a vossa vida, a qualquer animal. E da vida do homem pedirei contas a seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos humanas terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos a terra e multiplicai-vos nela. Deus disse a Noé e a seus filhos: de minha parte, vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que convosco saíram da arca. Estabeleço convosco a minha aliança, não acontecerá novamente que toda a carne seja exterminada pelas águas de um dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: eis o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Ponho meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu cobrir de nuvens a terra, aparecerá o arco-íris nas nuvens. Então me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o contemplarei como recordação da aliança eterna entre Deus e todas as espécies de seres vivos sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne sobre a terra. Noé e os filhos de Noé que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o antepassado de Canaã. Esses 3 eram os filhos de Noé pelos quais se povoou toda a terra. Noé começou a praticar a agricultura e plantou uma vinha. Bebeu vinho e se embriagou, ficando despido dentro da tenda. Cã, o antepassado de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam fora. Sem e Jafé, porém, puseram um manto nos ombros e caminhando de costas, cobriram a nudez do pai. Como estavam de costas, não viram a nudez do pai. Despertando da embriaguez, Noé ficou sabendo o que fizera o filho mais novo e disse: maldito seja Canaã. Que se torne o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus faça prosperar Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo.
Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Quando morreu, tinha completado 950 anos de idade. Lista dos povos: eis os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Moçoc e Tiras. Filhos de Gomer: Askenes, Rifate e Togarmá. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Rodani. Destes se separaram as populações das ilhas, cada qual segundo seu país, língua, famção. Filhos de Cã: Cuti, Mesraim, Fute e Canaã. Filhos de Cuti: Saba, Evila, Sabata, Regma e Sabatacá. Filhos de Regma: Sabá e Dada. Cuti gerou Nemrod, o primeiro a se tornar valente neste mundo. Era um caçador valente diante do Senhor. Por isso é que se diz, caçador valente diante do Senhor, como Nemrod. As capitais de seu reino foram Babu, Araque, Acade e Calane na terra de Senar. Dali se originou Assur, que construiu Nínive, Reobote e Ir, Cali e Rezem, a grande cidade que fica entre Nínive e Cali. Mesraim gerou os Lúdeus, os Anameus, os Lábios, os Neftoices, os Fetruseus, Casluios e os Cafitórios, dos quais descendem os filisteus. Canaã gerou Sidom, o primogênito, e Et, bem como os Jebuseus, os Amorreus, Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Síneos, os Aradios, os Samareus e os Emateus. Depois de se dispersarem as famílias dos cananeus, o território cananeu se estendia desde Sidonia, na direção de Gerará, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim, até Lesa. São esses os filhos de Cã, segundo as famílias, línguas, territórios e nações. Sem, antepassado de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também teve uma descendência. São filhos de Sem, Elam, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Filhos de Arã: Cus, Jeter e Mes. Arfaxade gerou Salé, e Salé, Éber. Éber teve 2 filhos, um dos quais se chamou Faleg, pois no seu tempo o país se dividiu. O irmão se chamava Jecta. Jecta gerou Eumodé, Salef, Azarmo, Jare, Aduram, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe. Todos esses são filhos de Jecta e habitavam a região desde Mesa até Sefar, a montanha oriental. São esses os filhos de Sem, segundo as famílias, línguas, regiões e nações.